Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior. Meu nome é André Luiz Querini Vilar, sou orador, escritor e apresentador. Que alegria em podermos estar em mais um programa, tendo a oportunidade de juntos estudarmos o livro A Caminho da Luz. O livro A Caminho da Luz é um livro que faz parte da lavra mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nós vamos deixar uma nota explicativa de um pequeno equívoco que nós cometemos no programa passado. Nós estamos estudando o capítulo 6º, a família indo-europeia, e nós estudamos o item A Grande Virtude dos Árias Europeus, e vimos também os nórdicos e os mediterrânicos. E por uma falha nossa, nós pulamos o Mediterrâneo e o Mar do Norte, que é exatamente o item que está entre estes dois que nós estudamos. Então nós vamos estudar hoje o Mediterrâneo e o Mar do Norte, agora no primeiro bloco, e no segundo nós vamos estudar os dois últimos itens que compõem este capítulo, Origem do Racionalismo e as Advertências do Cristo. E já no programa da semana que vem, nós vamos iniciar o povo de Israel. Então foi um pequeno equívoco que cometemos, mas que já estamos no dia de hoje retomando para que não fique passado o nosso estudo. Neste tópico, diz Emmanuel, por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam, e dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. É cíclico a evolução, de quando em quando fases se iniciam, fases terminam. Aqui nós estamos vendo que há muitas coisas que têm o dedo direto de Jesus, que dependia diretamente de Jesus. E este momento que nós vemos é um deles, em que precisava da participação do Cristo. Então aqui ele já vai dar um pouco de detalhes, o que nós antecipadamente vimos no programa passado. Este povo que hoje forma primordialmente a Europa, dividindo-se em duas grandes culturas. O nórdico, estavam residindo no norte, e os mediterrânicos, que estavam próximo do Mediterrâneo, que estavam na parte sul. Vamos ver também a diferenciação entre os germânicos e os latinos, a rivalidade, aquela dificuldade de relação, aquele coração truculento lidando de um povo para com o outro. Muita reminiscência nós trazemos até hoje, essa separatividade, esta dificuldade de ver o semelhante, isso daí não é novo. Então Jesus ele foi arquitetando no mundo espiritual, juntamente de emissários de alto gabarito intelectual, moral e espiritual, para que esta comunidade que tinha necessidade de reencarnar na Terra, que teve a oportunidade de acertar um pouquinho da sua dívida kármica, que adquiriram em outros orbes aqui na Terra, mas eles ainda não tinham, era um povo que já estava há muito tempo formado, mas disperso. Foi talvez o povo que mais levou tempo para conseguir o ajustamento para viver em sociedade. Foi o povo que teve maior dificuldade em viver coletivamente falando, ou um dos que teve maiores dificuldades de viver coletivamente falando. Não eram ruins, não eram pessoas de má índole, não eram nada disto, mas eles traziam dentro de si, primeiro, a revolta, o que era natural. Estavam longe dos que amavam, longe do seu planeta de origem, longe da sua cultura, longe do seu habitat natural. Isso por si só já levava a uma revolta que é perfeitamente compreensível, é perfeitamente aceitável, mas
Eles tiveram um tempo maior para conseguirem compreender que estarem aqui era uma oportunidade para eles mesmos poderem aclimatar, trabalhar e retornar. Muitos gostaram da terra e estão até hoje. Continua Emmanuel. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto. Era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhes os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença, entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que muito antes dos saxões povoou as terras da Grã-Bretanha. Antes de nós lermos o último parágrafo que compõe este item, aqui nós vemos algumas características que não podemos deixar passar. Dos 4 grandes povos que vieram, eram o mais revoltado. Eram os que menos tinham compreensão no porquê estavam aqui, eram os que menos aceitavam, eram os que mais lutavam contra isto, mas também teve um ponto positivo. Foram os únicos que se misturaram com os primitivos daqui, tentando e ajudando no seu desenvolvimento também. Os egípcios deixavam de lado, os hindus, que faziam parte da comunidade da Índia, deixavam de lado. Veremos no programa que vem a respeito da outra cultura, que é o povo de Israel, também deixava de lado. Eles não. Eles, apesar de serem os mais revoltados, apesar de não terem cultivado uma fé, uma crença, um consolo em algo que pudesse ajudar, apesar de eles não ter compreensão nenhuma da imortalidade da alma, eles conseguiram estabelecer uma relação de fraternidade com os selvagens, com os primitivos. Isso é um ponto positivo. E em tudo nós podemos ver coisas boas. Do que adianta nós termos tido um povo do Egito altamente espiritualizado se pegava muitas pessoas e utilizavam como escravos? Aqui não. Aqui eles não tinham a cultura, não tinham a capacidade, não tinham a intelectualidade, não tinham nada do que os egípcios tinham, mas já conseguiram ver com mais respeito aqueles que estavam em franca evolução num estágio muito atrasado. Ele fala também dos celtas, que aclimatou naquela região onde hoje é a Grã-Bretanha, antes do advento dos saxões. Então ele vai dando para nós o norte, da onde foi este, da onde foi aquele. É muito bonito. Emmanuel disse o que podia dizer. Já pensou se nós pudéssemos ver tudo isto numa tela como se fosse de cinema, acompanhando a cronologia da evolução humana, as lutas que estes povos tiveram também, do certo, do errado, do que fazer. Olha que interessante. E encerra Emmanuel dizendo: a reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores,
e todo o Mediterrâneo oriental envolve com o uso da escrita, adquirindo na convizinhança das civilizações mais avançadas. Olha que interessante. Mesmo sendo um povo ainda endurecido, um povo ainda difícil de compreender o papel que eles estavam aqui, Jesus não deixou desamparados. Foi enviando de quando em quando emissários da paz, emissários do amor, emissários do entendimento, para que pudesse os ajudar no progresso, na afinidade, no trato. Eram espíritos que não tinham aquelas dívidas que estes povos tinham e vinham como missionários da luz. Estes mesmos que de quando em quando nós vemos na política, na cultura, na religião, na ciência, na filosofia. Nós não estamos desamparados, nós estamos sempre rodeados pelas pessoas que estão ao nosso lado. Lembramos que agora nós vamos pular o próximo tópico para quem está nos acompanhando com o livro, que seria os nórdicos e os mediterrânicos, porque no programa passado nós trocamos a ordem e já o estudamos. Na volta do intervalo, nós vamos estudar origem do racionalismo e também as advertências do Cristo, por conta daquele pequeno equívoco, aquela pequena troca que nós tivemos, porém que já agora, no primeiro bloco, nós tivemos a oportunidade de refazer, de recomeçar. E no programa que vem, nós vamos ter a dádiva e a oportunidade de iniciar o capítulo 7º, o povo de Israel. Então nós já vimos os egípcios, já vimos a cultura da Índia, estamos já caminhando para o encerramento da família indo-europeia e nós vamos para o quarto último grande povo, que foi o povo de Israel. Aí sim, depois, igual nós vimos aqui por Emmanuel, dentro da família indo-europeia, tiveram os celtas, os eslavos, os saxões, tiveram os gregos. Aí nós vamos tendo as derivações que estamos estudando com muita calma. Ao encerrarmos o primeiro bloco, eu gostaria muito de convidar os amigos, as amigas, para poderem participar conosco todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, através da minha fanpage do Evangelho no Lar que realizamos com a família. É um vídeo ao vivo, na linha do tempo da fanpage, em que eu te convido a estar conosco, abrindo os nossos corações, abrindo as portas da nossa casa para a espiritualidade, para os ensinos de Jesus. A minha fanpage procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número, e deixe o seu like na página. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo, hoje encerrando o capítulo 6º, a família indo-europeia, do livro A Caminho da Luz. Aos amigos que estão nos acompanhando e não tiveram a oportunidade de acompanhar os outros capítulos deste livro, todo este livro já está disponível, todo este livro até este momento, é evidente, porque o inédito vai sempre para a TV Mundo Maior. Nós temos armazenado também no YouTube da TV A Caminho da Luz este estudo, temos estudos das obras de André Luiz, temos programas semanais, direto do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer o canal da TV, pudessem se inscrever, habilitar as notificações. Para os amigos em Portugal é subscrever. A sua inscrição, a sua subscrição, ela é muito importante. Então, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Não esqueça, visite a nossa página. Dando continuidade, veremos agora origem do racionalismo. Emmanuel nos fala: os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização.
o racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento em todas as épocas e períodos evolutivos. Então eles não tinham apenas defeitos, eles também tinham qualidades, como todas as pessoas têm, todos os povos têm as suas lutas a serem melhoradas, mas também os seus pontos positivos. E aqui nós vemos um dos pontos positivos deste grande povo que nós tivemos, o positivismo, procurando a hegemonia, a ciência, a compreensão das coisas. Eram pessoas que já procuravam na lógica e no bom senso o entendimento, o princípio, o meio e o que leva ao fim. Não acreditavam apenas nas fantasias criadas pelas pessoas, pelo contrário, eram pessoas que pautavam muito no racional as informações que lhes chegavam. Então isso daí também gerou e gera muitos pontos positivos até a atualidade, gerando um benefício muito grande. Nós não podemos imaginar que o planeta seria evoluído se todos pensassem e agissem por igual. Não seria evoluído por conta disso. Se é evoluído ou se procura a evolução, é pela habilidade das diferenças. É cada criatura, é cada povo, é cada agrupamento de homens e de mulheres que vão formando o que ele nos diz aqui. A característica de um vai complementar a ausência desta característica no outro. E assim vai formando a beleza da individualidade, a beleza do coletivo, a beleza de se colocar em prática o que deu certo num lugar e no outro até então não havia dado. Então não é porque eles não tinham uma crença fidedigna na mensagem divina, não cultuavam uma fé, não traziam consigo um senso religioso dotado, que eram pessoas. Não, eles eram sim os mais revoltados, mas não por conta disto, e sim por terem sido os que menos aceitaram ter deixado tudo para trás para ter um recomeço. Não compreendiam que aquele planeta já estava no ápice de uma nova era, mais ou menos o momento que nós estamos entrando na Terra, deixando o mundo de provas e expiações para chegarmos ao mundo de regeneração. E o último item de hoje, as advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários, encontrados no seu caminho, constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto. Nos tempos que correm, as nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global, se erraram muito. Foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres, com cujas famílias fraternizaram-se desde o princípio. Faltaram-lhes os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições deste século,
há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir. Então o Cristo ele não foi apenas misericórdia. O Cristo ele foi também ensinamento, ensinando com advertências, com convites amorosos, a analisar os passos que estavam dando. E é curioso quando Emmanuel nos fala que até hoje aquele povo não tem nitidamente traçado uma base religiosa. Culpam as religiões tradicionalistas, culpam os grandes fenômenos terríveis que nós tivemos, como as cruzadas, a Inquisição, as guerras santas, o abuso do poder. Mas além de tudo isto também, o que é inegável, nós temos visto a ausência da matriz religiosa no coração de muitas pessoas. Não é culpa apenas do homem, culpa apenas das religiões, porque nós temos que separar muito bem o homem e a religião. Não é porque eu sou um orador espírita, um apresentador, não é porque eu sou um médium, não é porque eu sou isto ou aquilo que eu já tenho o título de ser modelo para alguém. As pessoas podem até ver a minha pessoa como modelo, mas não sou. Como nós temos muito claro, o modelo para nós os espíritas é Jesus. Nós outros ainda temos muitas dívidas morais, muitas dívidas para outros corações. A religião ou as religiões, falando do espiritismo e das demais, elas têm belas bases doutrinárias, belas verdades que estão para todos, belos ensinamentos. Mas, infelizmente, pelo abuso de autoridade, pelo abuso da fé, pelo abuso da confiança, muitas pessoas perderam aquele senso religioso pelo que viram, pelos fatos históricos que nós vemos até hoje. E isto vem tendo a necessidade de ser trabalhado novamente, vem tendo a necessidade de se desenvolver novamente esta matriz religiosa, não aquela fé cega, aquela fé impositiva, tem que fazer isto porque Deus assim fica contente, faça aquilo. Não, a religião ela não tem o compromisso de ditar normas, ditar regras, dizer para nós o que nós podemos ou não fazer. Nunca foi um papel das religiões isto. Se as religiões assim o fazem, é pelo uso equivocado da sua autoridade e pelo espaço que os seus fiéis permitem que elas tenham. Uma religião nada mais é do que irmos em busca de um caminho, ligarmos o nosso telefone com a espiritualidade, com os ensinos e o exemplo de Jesus, com Deus, o nosso Pai. A religião, ela traz em si, ou as religiões trazem em si, um aspecto filosófico, um aspecto moral que, quando bem compreendido, pode nos ajudar muito. E como este povo não tinha esta matriz, naturalmente isto faltou. Tinham-se um racionalismo, já procuravam a ciência das coisas, do cientificar-se disto ou daquilo, mas faltava o consolo da misericórdia passada por uma religião. Tem coisas que extrapolam a intelectualidade, tem coisas que extrapolam a ciência, tem coisas que extrapolam ao natural, tem coisas que extrapolam a linha normal. E quando uma religião está calcada na seriedade, está calcada não no amor próprio, mas no bem coletivo, pode sim ajudar muitas criaturas. Não digo a promover a felicidade, não digo promover a paz, mas promover o caminho a ser encontrado,
Porque a paz, a felicidade, a calma, a justiça, o ser uma pessoa melhor, isso independe da religião. Tem muitas pessoas que vão nas religiões e infelizmente não absorvem nada e voltam sendo as mesmas pessoas. Por outro lado, existem pessoas que não vão a templo religioso e procuram, do seu modo de agir e de pensar, serem uma pessoa do bem, sendo fraternas, ajudando o seu semelhante. Então nós vemos esta disparidade que temos. E Jesus, ele sempre de modo muito misericordioso para com este povo, como para com todos os demais povos, e até na atualidade, ele envolve todos nós com amor. E nós, os espíritas, temos que falar sempre muito de Deus, falar muito de Jesus, falar muito da sua visão consoladora, ainda mais nesta época marcada pela depressão, pela ansiedade, pela revolta, pela correria natural da nossa vida, pela falta de tempo para nós mesmos, levando a uma rotina cansativa, a uma correria que nos leva a uma fadiga natural. Então é este Jesus que nós procuramos sempre levar adiante. Ao encerrarmos o nosso programa, rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que possa abençoar a cada companheiro, a cada companheira que nos acompanha neste momento, dando muita paz, muita luz, dando uma semana de muitas conquistas materiais e especial e espiritualmente falando. Uma semana de muita paz, de muita luz, um beijo no coração de todos e até o nosso próximo programa.